Os jogadores mostraram em campo, lutando, mas se respeitando. Mas o futebol é feito de detalhes, né? E num desses detalhes, o Flamengo consegue a marcação do gol de empate e consegue também a marcação do segundo gol. Galera, e após mais uma grande vitória do time do Flamengo em cima do Vasco, o Flamengo de Filipe Luís vai jogar a final e praticamente vai ser contra o time do Fluminense. O jogador Bruno Henrique foi extremamente importante para a vitória do time do Flamengo, que venceu no placar agregado por 3-1 em cima do Vasco. Deu a lógica, o Flamengo avança e vai para a final, que provavelmente vai enfrentar o time do Fluminense. O Neto já tinha falado do poder ofensivo do Flamengo e que Filipe Luís pode até ser o técnico da seleção brasileira. Galvão Bueno também comentou sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Vasco. Era esperado um jogo nervoso, com muita força ofensiva e um Flamengo muito forte nos contra-ataques. Os jogadores mostraram em campo, lutando, mas se respeitando. Parabéns, Filipe Luís, e anote aí, ele vai longe como técnico. Então, faça a festa, nação rubro-negra. Esse Filipe Luís é treinador, irmão. Desculpa. Ele é treinador. Ele é treinador, tanto treinador vê a parte tática, como ele é treinador fora. Como ele tem um entendimento. Esse cara nasceu para ser treinador e ele vai ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. O Filipe Luís vai deitar e rolar. Ele é o próximo treinador da Copa do Mundo. Júnior, presta atenção. Fique esperto, ele tá no Flamengo. Isso. Fique esperto que ele tá no Flamengo. Se caso você não conseguir os resultados, o Filipe Luís é o novo treinador da Copa do Mundo. É o Filipe Luís, pelaquilo que eu tô sabendo. Então, Júnior, fique esperto. Boa noite, Felipe, tudo bom? Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Vocês estão de brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade. E talvez pelos últimos anos, né, de disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado pro torcedor, para os jogadores. Esquece, o nível mental. É só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida. Porque clássico é clássico. Ele tira o melhor de cada jogador. Os jogadores grandes crescem. Jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil. E isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde se tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com o jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso o clássico ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Queria pedir um pouquinho a licença do jogo e dizer o seguinte, que alguns jornais em alguns estados brasileiros já estão exaltando o seu trabalho. Eu sei que está no início ainda, estamos também, obviamente, no início da temporada, mas as manchetes estão assim: Filipe Luís é o treinador com a maior invencibilidade do país. São 22 jogos, ao lado do Carpini e do Vitória. São 2 treinadores jovens que assumiram as equipes no ano passado. Eu me recordo de uma fala do Boto também, quando ele chegou no início do ano. Ele disse que ele ia fazer de você um exemplo para acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses e estrangeiros. Eu queria que você analisasse como um todo esse trabalho que está sendo feito, está bem no início ainda, mas que já tem muita gente já elogiando. Obrigado.
Obrigado pela tua pergunta, até foi muito extensa, mas eu vou ser bem curto. Como treinador, a gente vive sem confiança. A gente vive achando que, como eu falei, o adversário é o jogo mais difícil e nunca subestima a ninguém. E a única coisa exclusivamente que eu penso é no próximo jogo. Eu não posso pensar em em número de jogos sem tomar gol, em número de jogos de vencibilidade. Não. A única coisa que eu penso é o próximo jogo. Mais nada. Então, se você me falar dos últimos, não sei quantos jogos passaram desde que eu comecei a ser treinador, nem penso mais, porque a única coisa que me vai manter nessa cadeira aqui é ganhar o próximo jogo. Então, essas manchetes aí são para vocês. Bom que falem bem, né? Quando as coisas não vão bem, não será assim, mas eu estou preparado, foi o caminho que eu escolhi e sou muito apaixonado e estou desfrutando muito do processo, desse aprendizado grande que está sendo cada semana de preparação para os jogos. O Galvão Bueno, nas suas redes sociais, comentou dizendo: o Flamengo, em sua 7ª final seguida de Carioca, venceu o Vasco por 2-1 com Bruno Henrique decisivo mais uma vez. Chegou ao 100º gol com a camisa rubro-negra, 11 deles somente contra o Vasco. Então, essas são as palavras de Galvão Bueno, que é torcedor do Flamengo. E deu a lógica, o Flamengo consegue bater o time do Vasco por 2-1 no placar de hoje, e no agregado o Flamengo consegue uma classificação bem tranquila contra o time do Vasco. O Flamengo conseguiu fazer 3 gols em cima do Vasco nos 2 jogos e assim consegue garantir e vai jogar a final. Um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. O Vasco abre o placar no Moreira e o Bruno Henrique consegue um gol de empate, aonde o Flamengo consegue empatar o jogo, e com o Luiz Araújo aos 69 do segundo tempo, o Flamengo consegue fazer a virada no segundo tempo. E no placar agregado, o Flamengo consegue um bom resultado e assim avança para jogar a final. Bom, eu quero saber muito a tua opinião aqui. O Vasco até tentou bater de frente com o time do Flamengo, mas querendo ou não, existe sim uma diferença muito grande quando a gente se fala em termos de elenco. Deu a lógica, vamos ser bem sinceros, o time do Vasco comparado ao time do Flamengo é muito abaixo e o Flamengo consegue um grande resultado para assim jogar a final do campeonato carioca. Então o Flamengo começa a temporada já jogando uma final e mostrando de fato que é capaz de vencer e de conquistar títulos nessa temporada. O Flamengo tem um elenco muito forte sob o comando de Filipe Luís, que querendo ou não vem quebrando paradigmas. Muitas pessoas duvidavam da capacidade do Filipe Luís e mais uma vez o Flamengo, no comando dele, está jogando uma final. A gente sabe que o Filipe Luís é um técnico novo, ele estava no comando do Sub-20 do time do Flamengo e agora ele está mostrando de fato que tem muito conhecimento. Eu quero saber aqui embaixo a tua opinião aqui nesse vídeo. Quais são as tuas expectativas do Filipe Luís no time do Flamengo? Haja vista, ele já está mostrando a qualidade que ele tem. Comenta aqui embaixo, eu quero saber muito a tua opinião.